Olá, seja bem-vindo a mais um programa sobre humanas, uma parceria da UERN TV com o programa de pós-graduação em Ciências Sociais e Humanas aqui da UERN. E hoje nós vamos conversar com o advogado, mestre em Ciências Sociais e Humanas e doutorando pela Universidade de Brasília, Ramon Rebouças Nolasco de Oliveira. Ele concluiu o seu mestrado aqui na UERN com o trabalho Aproximações entre o jurídico, o mítico e o religioso a partir da ritualística, do simbolismo e do imaginário no direito. Achou complicado? Então a gente vai conversar com o Ramon exatamente para traduzir um pouco o que é essa pesquisa. Olá, Ramon, tudo bem? Olá, Ezra, tudo bem? Pessoal que nos assiste. É um prazer participar desse Sobre Humanas e, sobretudo, nesse momento tão especial que nós vivenciamos, né, na nossa educação. E algo que a gente produz aqui, às vezes, na universidade não fica repercutindo na sociedade. Né? Então, é importante participar disso. Né? Eu sou um filho da UERN, no sentido de que meus pais se graduaram aqui. Né? Muitos dos meus tios, primos, né, são formados, são professores da universidade. E eu também passei como técnico administrativo 3 anos, além do tempo de graduação, especialização e mestrado, que é o que a gente vai conversar hoje. Então, atualmente sou professor da UFESA, no curso de Direito, mas só estou onde estou graças à UERN, afinal a UERN é nossa. Exatamente, a UERN é nossa. Então, Ramon, eu queria que você explicasse, traduzisse um pouco qual o objetivo e como nasceu essa ideia dessa pesquisa que você realizou. Toda pesquisa ela nasce de uma inquietação, né? Então a minha inquietação ela surge desde o início da minha graduação em Direito, quando a gente começa a estranhar aquele formalismo do direito, umas palavras difíceis, e a gente fica às vezes sem entender, mas ao mesmo tempo encantado. Então às vezes a gente se encanta por aquilo que a gente não entende, né? O misterioso sempre nos atrai. E isso está presente também nos mitos, né? Esse misterioso, o misticismo e nas religiões. E quando eu pensei em fazer um mestrado, assim que terminei o curso de graduação, lá eu discutia sobre a legitimidade do direito, ou seja, como é que o direito ele consegue convencer as pessoas, como as pessoas conseguem acreditar no direito. E essas palavras começaram a fazer um encaixe entre esses 3 fenômenos que eu analisei na minha dissertação, que é exatamente o direito tem muito a ver com o mito e tem muito a ver com a religião. E o que é que tem a ver? O subtítulo da dissertação diz, né? O simbolismo e o imaginário e o rito ligam esses 3 fenômenos. Ainda parece um pouco esquisito e estranho, mas se a gente agora pensar um pouco nas imagens até que eu usei na dissertação, tem várias figuras que começam a deixar mais evidente as semelhanças. Vamos imaginar aqui uma catedral e imaginar um fórum. Há muitas semelhanças. Isso. A sua arquitetura imponente, as suas colunas super resistentes, os átrios volumosos, né? Se a gente imaginar aqui as roupas dos ministros do Supremo e as roupas dos cardeais, as roupas dos religiosos. Tudo bem, então aí já mostramos que a arquitetura, um pouquinho da indumentária, das vestes, aproxima esses fenômenos. Vamos além disso. Se a gente observar o martelo de Thor, que está tão em voga, as histórias da mitologia sempre voltando nos nossos super-heróis, não é isso? A ideia de que o homem tem poderes mágicos. Então, a gente imagina os objetos que os religiosos portam. Por exemplo, o cetro ou o báculo que o Papa possui, né? O rei que possui também o seu instrumento, o seu cetro de poder. E o juiz com aquela sua figura tradicional do martelo. Outra coisa semelhante são as palavras, né? As palavras nos ritos religiosos, nas narrativas mitológicas e no direito não estão por acaso. Há um propósito muito claro. Então, se a gente imaginar palavras ditas na hora errada, não dá efeito à mágica. Então, se a gente analisa as decisões judiciais, elas têm palavras ditas na hora certa, do jeito certo, para causar essa impressão. E no direito, uma palavra tem muito poder. Então, a palavra de um juiz, né, como a gente costuma usar, às vezes, uma canetada faz com que coisas mudem. Em uma canetada, uma instituição deixa de ser pública e passa a ser privada. Em uma canetada, simplesmente você deixa de ser solteiro e passa a ser casado. Ou a simples fala de um juiz ou um desembargador causa toda uma repercussão. Pois é. E como é que ele consegue, apesar de todas as críticas que são apresentadas ao judiciário, ao próprio Estado, como é que essas instituições, essas pessoas conseguem ainda a representar esse status de poder? Na pesquisa, eu faço uma verificação de que os arquétipos,
o inconsciente ele atua nos sujeitos de modo a conquistar essa adesão. Então, se a gente analisar a modernidade, a saída da Idade Média, do que a gente poderia chamar das civilizações arcaicas, não no sentido pejorativo, mas as sociedades onde não havia um desenvolvimento tecnológico tão avançado, quando a gente imagina que esse avanço vai ocorrendo, dá a ideia de que o mito se torna uma coisa desprezível, de que a religião ela vai morrer, né? Que as pessoas não precisam mais de explicações fantasiosas, são coisas vistas até como fábulas, como mentiras, como histórias de velha, mas no fim das contas o ser humano ele carece do preenchimento dessa sua dimensão. Então eu analiso a partir de Edgar Morin, de Gilberto Durand, de vários autores que entendem que o ser humano é esse ser integral. Então, embora a ciência tenha avançado, embora as técnicas hoje façam parte do nosso cotidiano, o ser humano ele é carente ainda. Então nós, ao mesmo tempo que somos o ser da técnica, da aplicação tecnológica, somos ao mesmo tempo o ser dos devaneios, dos sonhos, que gostamos de fantasiar, de imaginar. Então o judiciário e o Estado, ele não pode abrir mão desses elementos imagéticos, simbólicos que permeiam a nossa condição humana. Sim. Então, quando a gente vai analisando por que certas roupas são assim, por que não pode entrar no fórum de qualquer jeito, por que você se sente constrangido de entrar numa igreja de qualquer jeito, ou na presença de alguém que a gente tem como importante, né? Então, todos esses símbolos estão permeando a mente humana e faz com que a gente possa compreender melhor que mesmo diante do avanço científico e tecnológico, o ser humano ele continua a ser carente do preenchimento dessas suas várias áreas. Então, no nosso trabalho a gente percebe que os saberes eles se complementam. Então, o saber mitológico, o saber religioso e o saber científico e do direito, o saber jurídico, eles precisam sempre estar em diálogo. Às vezes não está tão evidente, está escamoteado, está escondido, mas é por trás dessas camadas que a gente vai perceber que todos os fenômenos, direito, religião e mito, têm muitas coisas entrelaçadas. E Ramon, sua avaliação, você percebe que esses elementos, eles terminam também assim, em relação à sociedade, afastando um pouco, causando um pouco de receio, de medo, não é isso? Isso, porque o espanto caracteriza o poder do misterioso. Então, até os nomes que são utilizados de forma difícil fazem parte da retórica do poder, né? Para que vocês que são da comunicação sabem muito bem disso, né? Que o simbólico, os ícones, as cores, né? Como elas são feitas, elas estão ali para causar uma impressão naquele que ouve, naquele que assiste. Então, as várias formas de comunicação nos mostram isso. Então, de fato, esse distanciamento entre o povo e o clero, entre o povo e os sábios, se a gente for na comunidade onde os filósofos sejam tidos como o centro do poder, eles têm um lugar especial, né? Se a gente vai na Grécia, a gente sabe que os cidadãos mais tidos como sábios, eles ocupavam lugares de destaque, ambientes arquitetônicos separados do povo. E para exercer melhor o poder, é até desejável esse afastamento, o que é contraditório no Estado democrático, onde a gente tem a ideia de que o poder emana do povo. Mas essas instituições que muitas vezes a gente diz, mas não me representa. Mas por que nós não conseguimos romper? Isso. Porque, de algum modo, essas estruturas, elas nos conquistam o espírito, ou nos conquistam a alma. Então, se perpetua muitas vezes pelo distanciamento, porque nos faz sentir incapazes diante de toda aquela grandeza, que é a ideia, inclusive, das arquiteturas barrocas, né? Eles são exatamente demasiadamente gigantes para que você se sinta impotente diante da grandeza que é aquela estrutura. E é isso que o Estado ainda hoje perpetua. Embora tenha um discurso de aproximação, no fim das contas, quando você aproxima, você revela suas fragilidades. E assim dificulta o exercício do poder sobre o outro. E até para questionar qualquer coisa, você tem de recorrer a essa própria instituição, né, se tratando da justiça. Se você vai questionar alguma decisão judicial, você vai questionar onde? Nesse mesmo âmbito, né? Exatamente. É por isso que a gente, quando vai tentar resolver um problema jurídico, procura um advogado. Porque o advogado vai saber falar tão difícil quanto, vai saber usar a linguagem correta, mas isso não é um privilégio do direito. Se a gente olhar as ciências, assim chamadas, sobretudo as ciências naturais, tem todos os seus protocolos, tem os seus laboratórios com suas ferramentas,
as suas pesquisas também utilizam-se de linguagem muitas vezes inacessível, e a ciência no estado contemporâneo, no nosso momento em que vivemos, é também o que a gente poderia chamar de uma religião, só que é uma religião onde os deuses são autores, são teóricos, sim, onde as capelas, os lugares sagrados, ao invés das igrejas, são os laboratórios, e a universidade, ela também se mantém, se estrutura a partir da compartimentalização dos saberes, e dessa forma, dividindo, cada sujeito vai criando suas áreas de domínio, e dentro dessas áreas cria um repertório, uma gramática específica, um jeito de se vestir também. A gente sabe como é um médico, às vezes a gente vê um cara meio loucão e diz, isso aí é das ciências sociais, é filósofo. Então, isso compõe o que seria a nossa tribo. Então, tribo é uma linguagem que remonta também a civilizações arcaicas, mas está muito presente em nosso meio, nos espaços urbanos atuais. Ramon, e qual a contribuição que você vê para as ciências sociais dessa sua pesquisa? A gente tenta ser modesto, dizer que talvez contribua e tal, mas no fim das contas toda a pesquisa é tentando responder a nós mesmos, né? Diante dessa crise que nós, enquanto sujeitos, vivemos. Mas se eu tivesse que verificar contribuições que podem ser geradas para a comunidade, a primeira coisa é a humildade. Porque ao revelar que nós não somos melhores, eu digo, enquanto jurista, enquanto sujeitos que atuam no direito, né? Nós não somos melhores do que outras áreas, do que outros saberes. Ao mesmo tempo, eu trabalho na perspectiva da ecologia dos saberes, fundada em Boaventura de Souza Santos, que é um português, sociólogo. E nessa ecologia, um saber depende do outro. Assim como na fauna, na flora, o ecossistema funciona. Você tira um dos elementos, um desses ser vivos, você termina por matar toda uma cadeia. Então, os saberes, eles funcionam interligados. Então, o direito precisa de outras áreas. Então, puxa isso para a ideia da interdisciplinaridade, para a transdisciplinaridade. Então, inclusive, hoje no doutorado eu pesquiso sobre educação jurídica, e então é resultado de verificar as carências que tem o direito. E quando a gente olha para a religião e para o mito, a gente também percebe a sua importância. Então, os saberes da tradição, as pessoas que têm o saber da cultura, mesmo sem uma passagem pela universidade, elas também precisam ser consideradas. Então, trazer mais humildade para o ambiente acadêmico, acredito que é uma grande contribuição, não só para o direito, mas para todas as áreas. Ok, Ramon, tá aí, vocês conferiram, e agradecer ao Ramon e deixar para as suas considerações finais. Obrigado pelo espaço, são mais de 180 páginas, quem tiver interesse em ler está na página do Programa de Ciências Sociais da UERN, também na biblioteca aqui do Campo Central, e quem quiser conversar comigo não é difícil encontrar aqui em Mossoró. Agradeço pelo espaço e mais uma vez reforço, a UERN é nossa, e muitos trabalhos, quando o Sobre Humanas trouxer, vocês aí de casa vão perceber o quão a UERN tem impactado em todo o nosso estado, e não só no estado, mas fora dele, e alcançando vários lugares fora do país, porque afinal a UERN é nossa, nós fazemos a UERN e ninguém vai tirá-la de nós. Um abraço. Exatamente, reforçando, a UERN é nossa, um patrimônio vivo do Rio Grande do Norte, né? E devemos lutar para que isso permaneça. Então, você gostou, não vale relembrar sempre, quer acompanhar a produção da UERN TV, quer acompanhar os programas anteriores sobre humanas, então vai lá no canal da UERN TV no YouTube, acompanha toda a nossa produção, fique ligado no canal 21 da TCM, que tem outros programas também, e na próxima semana temos mais sobre humanas, sempre trazendo um pesquisador do mestrado em Ciências Sociais e Humanas aqui da UERN, trazendo diversos temas, diversas pesquisas e mostrando a produção científica que é realizada dentro da nossa universidade. Então, um abraço e até mais.